Shalom, shalom. Hoje eu venho trazer para você uma palavra que vai edificar a sua vida, que vai lhe trazer um novo ânimo, uma nova esperança. É possível perseverar em meio ao sofrimento? Eu venho dizer para você que sim. E nós temos o exemplo de uma mulher que ela conseguiu perseverar em meio ao sofrimento, em meio à perseguição e em meio a uma condição que o próprio Deus a fez naquele momento. E essa mulher a qual eu estou falando, ela é Ana, a mãe de Samuel. E ela se encontra no livro de 1 Samuel, né, capítulo 1, versículo 5. Eu vou ler aqui essa passagem para vocês que fala: Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque a amava a Ana, embora o Senhor a tivesse tornado estéril. Aqui é o seu marido. Eucana, ele amava a Ana e ele dava sempre uma porção maior. Ele tinha uma outra esposa que se chamava Penina, no qual tinha muitos filhos, no qual essa mulher perseguia muito a Ana, porque Deus tinha tornado Ana nessa condição, uma condição de estéril, uma condição que ela não poderia ser mãe, onde a cada mês ela vivia um funeral íntimo. Todo mês ela se sentia num funeral, quando seu ciclo retornava. Então ela vivia em meio ao sofrimento, mas isso não determinou a sua sorte. A cada ano, quando todos tinham que subir até o santuário para adorar o Senhor, Ana ela ia. A Bíblia fala que Ana ficou por um tempo sem comer, Ana ficou por um tempo sem se alimentar, né, direito, sem. Ela chorava muito, então ela viveu muito tempo de tristeza, de amargura. A Bíblia fala que a alma dela estava amargurada. Ela era uma mulher que ela sofreu demais, porque ela tinha um sonho de ser mãe. Ela queria aumentar a sua família. Ela tinha um desejo de amamentar uma criança, de dar à luz uma criança. Ela queria essa sensação. Ela queria esse privilégio de ser mãe, né? Então é um privilégio. E quando ela subiu o templo, no capítulo 13 fala: Porquanto Ana no seu coração falava, só se movia o seu lábio, porém não ouvia a sua voz, pelo que Eli a tivesse por embriagada. Então, neste momento que Ana orava baixinho, que sussurrava, que ela sabia que quem precisaria escutar a voz dela, o clamor, a oração dela era a Deus, o sacerdote que estava próximo perguntou se ela estava embriagada. Perguntou, até pensou, essa mulher está embriagada, essa mulher está desonrando o santuário, ela veio não para adorar, mas para desonrar. E ela fala assim: Não, meu senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito, ou seja, o espírito, a alma e o corpo estava angustiado, atribulado, e ela tinha consciência do que ela estava vivendo. Aí ela diz assim: Eu não bebo vinho nem bebida forte, porém eu tenho derramado a minha alma perante ao Senhor. Nesse momento, ela estava dizendo: Olha, Eli, sacerdote, com todo respeito, eu estou aqui na casa do Senhor, derramando o meu coração na mão certa. Eu estou derramando o que eu estou sentindo, o que eu estou passando, na mão de quem pode mudar a minha situação. Então, Ana, mesmo em meio à dor, ela foi contar a tribulação dela para quem de fato poderia mudar o quadro dela, poderia mudar a sorte, que era Deus. E assim, ela ainda até falou assim, ó, a tua serva, ela não é filha de Balaal, ou seja, eu não estou endemoniada, conjecturando, né? Eu não estou endemoniada, eu não sou uma prostituta, eu não sou uma embriagada, eu estou aqui perante ao Senhor contando o meu sofrimento, a minha aflição. E ele falou assim, no capítulo 17, vá em paz e o Deus de Israel te conceda a tua petição. Nesse momento, Deus usou a boca de Eli, que outra hora estava julgando, para abençoar aquela mulher que tanto estava sofrendo. Então, assim, eu quero dizer para você que você sim, entregando na mão do Senhor, você vai conseguir perseverar. Todo capítulo aqui fala que todo ano Ana subia e levava uma oferta para a casa do Senhor. Ela nunca deixou de ir. Ela não deixou de ir quando ela estava chorando. Ela não deixou de ir quando ela estava sem comer.
ela não deixou de ir quando ela estava amargurada, tanto é que esse versículo fala que ela estava vivendo esse momento de amargura, então ela não deixou de perseverar, ela não deixou de se movimentar. Então mova-se pela fé, pelo exemplo dessa mulher, uma mulher que perseverou em meio ao sofrimento. Ela não sabia quanto tempo ia durar o sofrimento dela, porque foi uma condição que o próprio Deus colocou. Ela sabia, o marido dela sabia, Penina sabia, a Redondeza sabia, os vizinhos sabiam que Deus tinha colocado ela nessa condição. Mas o Deus que colocou foi o mesmo que tirou. E Deus, ele é assim. Porque Deus é forte, é poderoso e não há ninguém maior do que Deus. Então, para você que está passando pelo sofrimento, que está passando pela peleja, vá para a casa do Senhor, com choro, com tristeza, com amargura, mas continue perseverando. Não desista, porque lá o Senhor vai mudar a tua sorte. Na casa dele, ele vai mudar a tua sorte. Entregue as suas petições nas mãos do Senhor, porque ele vai ouvir a súplica do teu coração. Então, shalom, shalom. Depois eu venho com outro vídeo cumprimentando a história de Ana. Shalom, shalom.